Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, os crentes que andam com Bíblia debaixo do braço, aleluia. Abre o Evangelho de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Eu já fui tremendamente ministrado nessa manhã. Vamos orar? Antes da gente ler aqui a palavra, eu gostaria de convidar vocês para a oração, tá? Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 13 ao 21, mas antes disso eu vou te convidar a orar comigo, tá? Senhor Jesus, eu te agradeço porque os céus estão abertos, e o Senhor sempre fala conosco, Pai, sempre ministra aos nossos corações. Pai, se não fossem as tuas misericórdias, aonde nós estaríamos nesse momento? Mas os teus laços de misericórdia nos atraiu e aqui nós estamos. Senhor, continua a falar no nosso coração, a ministrar em nossas vidas. Queremos nos render a Ti completamente para que o Senhor realize a Tua vontade em nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler com você essa parábola. Todos estão em Lucas capítulo 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem, rico, produziu muito. Ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em outras versões diz: louco. Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Uau! Uau! Ainda bem que a versão aqui atrás é igual à versão que eu li aqui. Interessante a resposta que Jesus deu, né, meus irmãos? Bom, é sempre interessante tudo que Jesus faz, não é verdade? Naquela época, olha isso aqui, naquela época os rabis, eles não só podiam, como eles deveriam interferir em questões como essas. Tá? Porque essas questões já eram previstas nas leis que os rabis estudavam. Se você for, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 21, versículos 16 e 17... lá tem a regrazinha de que o filho mais velho deveria ganhar o dobro da porção da herança em relação ao filho mais novo. Então não era uma surpresa que questões como essas fossem trazidas a Jesus. Ele era o mestre, tido em alta estima, né? E ele poderia tratar com essas questões. Só que vale lembrar que as leis elas não tinham apenas uma conotação religiosa, as leis elas tratavam das questões civis, as leis elas eram a constituição da nação de Israel. Né? Agora, como eu falei, é interessante a resposta que Jesus dá. Ele disse o seguinte para o rapaz que trouxe aquele problema, né? Quem me colocou como juiz entre vocês para decidir essas coisas? Jesus parece que está querendo sair um pouco ali daquela situação. Mas a verdade é que essa frase, ela denota uma coisa interessante, que Jesus, ele não trata ou não tratava das leis da mesma forma como os demais rabis do seu tempo. Isso aqui é forte. Jesus não tratava da mesma forma. Jesus ele tratava de maneira diferenciada as coisas. Você duvida disso? Eu vou lembrar para você um outro caso que foi trazido a Jesus. O caso da mulher adúltera que foi apanhada no ato de adultério. Vixe. Eles trouxeram aquele caso para Jesus e trouxeram justamente para confrontá-lo com a lei. Porque a lei já dava um veredito. A mulher que fosse apanhada no ato de adultério já tinha um veredito. Deveria ser apedrejada. E não somente ela, o homem também.
E naquele caso o homem nem estava junto. E eles estão revogando ali, quer dizer, invocando de que a lei pudesse ser cumprida. E Jesus, ele dá uma resposta inesperada. Jesus dá uma resposta surpreendente, superior ao que a lei previa. Jesus diz: quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não usa da literalidade da lei para aplicar e usar naquela circunstância. Ele traz uma conotação superior, inimaginável para qualquer rabi do seu tempo. É o que eu estou querendo dizer para você. Jesus adotava uma postura diferente dos demais rabis da sua época. Ele era diferente. Quer ver um outro caso? O lance do casamento. Depois você chega a Mateus, capítulo 19. Existia uma cláusula lá no capítulo 24 de Deuteronômio. Você talvez não saiba. Talvez você fique chocado. Mas lá está escrito de que o homem poderia dar o divórcio para sua mulher por qualquer motivo. Uau! Está escrito lá. O homem poderia dar o divórcio para sua esposa se ele não gostasse dela, se ela queimasse o feijão, se ele achasse na mulher algum motivo de vergonha. E eles estão trazendo aquela questão da lei e apresentando para Jesus, cutucando Jesus, querendo ver o que é que Jesus falaria sobre aquilo. E Jesus, mais uma vez, não usa da literalidade da lei, e ele aplica uma conotação completamente inesperada, superior ao que se esperava de um rabi para a sua época. E Jesus fala: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Jesus fala algo fantástico sobre o casamento. É maravilhoso perceber isso. Nem precisamos falar da questão dos sábados. Jesus tratava com a questão dos sábados de maneira diferente, como os demais rabis tratavam. Jesus tinha uma visão superior de como se guardar o sábado. Não é verdade? E aquele jovem está trazendo uma situação, um problema que poderia ser resolvido se você se amparasse na lei. E Jesus, mais uma vez, ele dá uma resposta genial. Superior, ele superou as expectativas. E como de costume, ele se vira para as pessoas e ele conta uma parábola. Uma parábola. E ele fala com todas as pessoas em sua volta. E aqui eu quero explorar um pouco sobre isso. Por que Jesus usou tantas parábolas? Por que Jesus usou tantas parábolas? Justamente para ajudar as pessoas? Ajudar as pessoas a pensarem. Não é verdade? E nem todos os momentos Jesus está fazendo uma cura, milagres, sinais, prodígios, mas todos os momentos em que Jesus abre a boca, ele está gerando um ensino. Ele está ensinando. Toda vez que Jesus abre a boca tem um ensino. Jesus ensinava nas sinagogas, nas casas, nas ruas, nos templos, ao partir do pão. Jesus ensinou até no momento em que foi preso. Momento de tensão, calada da noite. Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco. Jesus se volta para ele e dá um ensino. Guarda a tua espada, porque quem dela se vale, por ela se ferirá. Só Jesus, no momento tenso como aquele, para ensinar os seus discípulos. Não é verdade? Até na cruz, a sua oração: Pai, perdoa. Até a sua oração redunda em ensino, porque a gente aprende sobre perdão. Jesus era um professor, era um mestre, era um rabi. Na cultura judaica, o rabi quer dizer mestre, professor. Não é verdade? E muitas vezes Jesus usava as parábolas porque essa era a sua metodologia de ensino. Amém? Por que que ensinar era tão relevante, era uma marca do ministério de Cristo? Vamos lá, vou falar uma coisa bem interessante aqui para vocês. E a gente vai chegar nessa resposta. E já já eu volto para a parábola. Um estudo realizado no centro de pesquisa de uma universidade no sul da Califórnia constatou que nós pensamos cerca de 50, 70 mil pensamentos por dia. Alguém diga assim: uau! 50, 70 mil pensamentos por dia. E o mais assombroso não é isso. O mais assombroso é que pelo menos metade ou mais da metade desses pensamentos são negativos. Essa não é uma boa notícia, né? Não, nós temos uma tendência natural de pensar negativamente. Por isso que você tem que estar atento sobre o que você pensa. E o mais curioso é que metade ou mais da metade desses pensamentos são repetitivos. Ou seja, a chance de você pensar nas mesmas besteiras que você pensou no dia anterior é grande.
Tem gente que pensa mais besteira do que outros, mas tudo bem. Perdoa, Senhor. Perdoa o irmão cabeção, né? Ciências como a neurociência, psicanálise, psicologia, eles sabem, eles testificam de que existem pelo menos 3 dimensões da mente humana. O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Agora, paz, meus senhores, onde vocês acham que a maior parte dos nossos pensamentos são processados e formatados? Na parte subconsciente e inconsciente do cérebro. Ou seja, muitos dos pensamentos que você tem, você nem sabe o porquê que ele está ali. Moral da história. Aonde que você quer chegar, Charlie Brown? Hoje nós pensamos muito, pensamos cada vez mais rápido, mas corremos o risco de formular a maioria dos nossos pensamentos com um teor baixo, com um teor crítico baixo. Porque pensar muito não significa pensar com qualidade. E muitas vezes a gente pensa de maneira equivocada. E o porquê que isso acontece? Porque pensar é diferente de refletir. Pensar é diferente de meditar. Pensar é processar uma informação. E muitas vezes você até pensa em coisas que você nem quer. Porque muitas vezes o pensar é involuntário. Por isso que pessoas pensam quando dormem. E esses pensamentos são os sonhos. Nem sempre você os controla. Mas refletir é diferente. Refletir é você pensar sobre a informação. É você elaborar. É você trabalhar com a informação. É você controlar a informação. É você pensar sobre o que você pensa. É até desgastante. E guess what? Jesus sabia disso. Jesus ensinava de maneira constante no seu ministério justamente para cativar o imaginário das pessoas, ajudando as pessoas a fazerem uma reflexão. Jesus queria ajudar aquele jovem da parábola. Ele contou aquela parábola para aquele jovem, ele queria ajudar aquelas pessoas a fazerem uma reflexão. Porque Jesus sabia que a vida daquele homem só seria transformada se ele parasse e fizesse uma reflexão. Aonde o evangelho chega, ajuda o homem a fazer uma introspecção da sua vida. Aonde o evangelho chega, ajuda o homem a repensar toda a sua vida. Por isso que quando a gente parte o pão, compartilha o vinho, depois tem aquela dita do apóstolo Paulo: avalie-se cada um a si mesmo. É o momento de pensar sobre você. Por isso que João Batista, quando saía pregando, dizia: arrependa-se. Jesus dizia: arrependa-se. Ou seja, você tem que pensar aonde você precisa melhorar. Eu acho que não tem ninguém aqui que não precise melhorar em alguma coisa. Né? Muitas pessoas dizem assim: venha para Jesus como você está. Venha para Jesus como você está. Essa é uma verdade. Mas tem um outro lado da moeda. Venha preparado para ser transformado. Não é verdade? Venha preparado, porque Jesus quer transformar você. E muitas vezes ele faz isso transformando, mudando suas crenças, seus valores. Porque na hora de fazer uma escolha, são as crenças e os valores que pesam nas tomadas de decisão. E isso reflete em toda a nossa vida. Não é verdade? Então Jesus usava parábolas, né? Era comum isso. E Jesus queria ajudar as pessoas a refletirem, a mudarem de vida. Você sabe qual era o problema da questão das leis na época de Jesus? Preste atenção. É que as pessoas estavam sob a lei, elas se valiam da lei, mas elas não refletiam profundamente nos significados espirituais que a lei apresentava, ou que a lei instigava você a ter. Por exemplo, no caso desse cara que tem um problema com o irmão, ele queria um amparo na lei. Por mais que ele brigasse por algo que aparentemente fosse um direito e certo, existia algo que estava sendo revelado no coração dele. Porque o que justificava aquela briga com o irmão, que provavelmente estava se transformando em ódio, em rancor, em falta de perdão, o que justificava aquilo? Jesus matou a charada. Não é somente sobre você cumprir a lei, existe uma ganância aí. Você vai cumprir a lei e ainda vai sair como ganancioso. It's not enough. Não é o suficiente. Você não está entendendo
Para onde que a lei está apontando? Por isso, nós precisamos de Jesus. Porque o que criou a lei precisa dar o sentido completo dela. Amém? Por isso, ensinar era parte relevante do ministério de Cristo, porque ele queria levar as pessoas ao arrependimento, através do ensino que ele gerava. Na passagem que a gente leu, o rapaz, eu não sei se você percebeu, o rapaz ele chega para Jesus e ele sai sem uma resposta pragmática. Ele sai sem uma solução prática do que fazer com o problema da repartição da herança. Mas ele sai com uma reflexão. Inesperada, tudo bem, mas profunda o suficiente para transformar a vida dele, a vida do irmão, a vida das pessoas que estavam em sua volta. Tem pessoas que só buscam Jesus quando tem um problema, né? Eu não sei se você tem aquela pessoa que só te busca quando tem um problema. Jesus sabia disso muito bem, como é que funciona. Talvez o cara estava esperando que Jesus resolvesse o problema dele. Só que Jesus estava preocupado com o coração dele. Às vezes Deus vai até resolver o seu problema, meu irmão. Mas Ele vai fazer isso consertando o seu coração primeiro. E se Jesus não resolver o problema, mas consertar o seu coração, você está no lucro. Acredita. Capite? Olha, essa parábola fala do jovem rico insensato. Em inglês quer dizer The Parable of the Rich Fool. Que quer dizer o homem tolo, que quer dizer o homem burro, né? Não tem ninguém... Enfim, Jesus queria ajudar aquele jovem rico da parábola. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. A questão de usar essa palavra tolo, burro, gente, não é uma questão que o cara não tem capacidade intelectual, mental. É a questão da tolice que se reflete nas escolhas que o homem fez. É uma questão moral. É uma questão espiritual. E Jesus está, na verdade, trazendo o dilema, fazendo a gente se colocar no lugar do cara da parábola. Fazendo com que aquele dilema seja nosso, para nos ajudar a refletir uma coisa. De que a reflexão de que aquele cara da parábola não fez, a gente muitas vezes não faz na nossa vida. Mas hoje a gente tem a oportunidade de fazer aqui. Pare para pensar comigo. Pare para pensar comigo. Do que é que adianta trabalhar, construir, se você não consegue construir bons relacionamentos com quem você ama, com sua família, com seus amigos? Do que é que vai adiantar? Construir tanto, mas você não consegue construir boas relações. Não se esqueça, Jesus está usando ensinamento para sanar o problema entre dois irmãos. Havia questão de herança. Mas e a questão da relação dos irmãos? Ele não estava preocupado com isso? Consegue perceber que o coração do cara não estava no lugar correto? Por mais que ele estivesse reivindicando um cumprimento de uma lei para ele? E a gente olha para o mundo hoje em dia e vê tanta violência, tanta coisa maluca, e a gente se esquece como tudo começou. A gente acha que o primeiro homicídio começou entre duas tribos distintas que lutavam por sobrevivência. Mas não, o primeiro homicídio começou entre dois irmãos que deveriam se amar, se respeitar. Meus irmãos, os nossos relacionamentos impactam o mundo da nossa vida, o mundo da vida dos outros e o mundo em que a gente vive. No final da conta, nós somos o reflexo dos vínculos afetivos que a gente desenvolve. E é disso que depende o nosso senso de felicidade, contentamento. Né? Do que é que vai adiantar, por exemplo, um ditador construir um monumento em memória de si mesmo? Fui eu que construí, olha isso aí. Se a memória associada a ele, na cabeça das pessoas, é sempre de um tirano, de uma pessoa que maltrata as outras. Não adianta você ter uma memória nas coisas, se a sua memória no coração do outro é ruim. As pessoas sempre vão se lembrar de como você tratou elas, de como você as fez sentir. Essa é a maior memória que existe. Você veio hoje aqui na igreja para ouvir uma coisa. Que a riqueza que vale a pena construir são nossos relacionamentos.
A maior missão que Jesus nos deu, quem lembra? Ide, pregar o evangelho, fazei discípulos. A gente prega para fazer discípulos. Mas como vamos fazer discípulos sem relacionamento? Não é somente pregando. Por que é tão difícil fazer discípulos? Porque o difícil não é pregar, ensinar, essa parte é maravilhosa. O difícil é se envolver, é fazer parte da vida do outro, é caminhar com o outro, é se preocupar com o outro. Essa aqui é a parte difícil do discipulado. Você fazer parte da vida do outro. Como foi dito aqui a semana passada, o Espírito Santo não nos foi dado somente para performarmos um poder sobrenatural, cheio de prodígios, milagres, sinais, maravilhas. Tudo isso é muito bom. Mas o Espírito Santo também nos foi dado para performarmos um poder relacional com Deus, com as pessoas. Por isso que pelo Espírito Santo nós podemos ter o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio. Enfim. Já percebeu que essas características são virtudes do caráter de Cristo? E que nisso reside o poder de testemunhar ao outro? Porque testemunhar de Cristo é uma condição de relacionamento e caráter. Aí você fala assim, Charles, mas eu não sou perfeito. Os relacionamentos denunciam isso. Nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos descartar os relacionamentos, porque eles são um território onde nós somos aperfeiçoados. Já viu um cara que se acha homem de Deus e não aceita ser corrigido? Estou fora. Os relacionamentos vão denunciar. Do que adianta o cara ser cheio do poder de Deus e tratar mal as pessoas? Não vai adiantar. Ele precisa ter embate de relacionamento. Cara, tanto para motivar, como para corrigir, como para ajudar. Os relacionamentos não podem ser escanteados, né? Eles são o terreno ali prioritário onde tudo acontece. Aliás, eu tenho dito que os nossos relacionamentos, eles espelham a nossa verdadeira espiritualidade, né? Tem uma frase de um escritor brasileiro, lá pernambucano, da minha terra, Nelson Rodrigues. Ele fala o seguinte: como são admiráveis as pessoas com as quais nós não convivemos, né? Meu irmão, só podemos ser tratados quando somos mergulhados no âmbito dos relacionamentos. Não podemos fugir disso. Vamos para uma nova parte aqui da nossa mensagem. Vocês lembram de Salomão? Quem quer a riqueza de Salomão, receba! Levante a mão! Aí, quem levantou primeiro ganhou, hein? Vocês lembram de Salomão, como que Deus deu sabedoria para ele? Ele foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu na história. Mas você percebeu, igreja? Você percebeu que Salomão não fez discípulos? Por isso, depois que ele morreu, ele não conseguiu deixar ninguém à altura para sucedê-lo. Aqui não é coaching, tá? Mas repita comigo. Sucesso sem sucessor está fadado ao fracasso. O seu filho Roboão não estava à altura para governar tudo aquilo que Salomão construiu. E só para os senhores lembrar, tá? Salomão construiu a construção mais importante da história de Israel. O templo que leva o nome dele, o templo de Salomão. Mas a administração do seu filho Roboão foi péssima, foi um desastre. Provocou a divisão da nação de Israel. É triste mesmo. Enfraquecendo a nação e provocando o quê? Possibilitando de que a nação no futuro pudesse ser invadida, destruída, saqueada. Salomão conseguiu produzir heranças. Heranças para todo lado. Heranças, igual o jovem lá da parábola que Jesus contou. Heranças. Mas Salomão não conseguiu produzir um herdeiro. Está aqui, tu é o cara, tu é o homem. Salomão conseguiu produzir tanta riqueza, meu irmão. Tanta riqueza. Mas sabe o que eu aprendo com a sua vida? Que a maior riqueza que nós podemos produzir não são aquelas que a gente pode estocar em palácios, em celeiros, como foi com o cara da parábola. Mas a maior riqueza que nós podemos produzir são aquelas que nós podemos colocar dentro das outras pessoas. Dentro das outras pessoas. Amém? Vivemos dias em que estamos tão fascinados, tão obcecados por sucesso. É engraçado. Engraçado. As pessoas que nem são cristãs estão estudando a vida de Salomão
né, em busca de uma figura de sucesso. Rapaz, Salomão foi tão admirado, ele é admirado até os dias de hoje. Ele foi tão admirado na sua época, que durante 40 anos não houve guerra em Israel. O cara era respeitado. Até a rainha, ele era tão admirado, que até a rainha de Sabá veio de longe para conhecer Salomão e ficou impressionada com a sua sabedoria, com a sua riqueza. Mas Salomão não era admirável ao seu próprio filho. Uma pergunta aqui para todos nós. Queremos fazer discípulos? Aleluia! Estamos nessa missão? É muito bom fazer discípulo. A minha pergunta para você é: você está sendo uma pessoa admirável? Porque as pessoas não te buscarão se você não for uma pessoa admirável. As pessoas não vão pedir conselhos para quem elas não admira, não respeita. Salomão tinha esse grande desafio, cara. Ele precisava ser admirável. Ele podia ser admirável para todo mundo, mas antes ele tinha que ser admirável para o filho dele. Até hoje, Salomão é uma inspiração para os homens de negócios. Mas em seus dias, ele não foi uma inspiração para o seu próprio filho. Seu filho deveria olhar para o pai: caramba, eu tenho que seguir os passos do meu pai. 2 grandes erros da administração de Roboão, para a gente entender o que aconteceu. Vamos lá? Roboão, ele foi ganancioso. Igual o cara da parábola lá. Ganancioso. Ele aumentou os impostos, fez com que os trabalhos ficassem cada vez mais duros, e ainda disse o seguinte: meu dedo midinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Bicho é brabo, Roboão. Besta. Bichinho. A gente não percebe, meu irmão, mas a nossa ganância faz a gente ficar, sabe o quê? Cruel. A gente nem percebe. A tua ganância está te fazendo ficar cruel e você nem percebeu. Quer ver um outro problema? Um outro problema grave de Roboão. Tudo bem, ele não achou que o pai dele vacilou e tal, mas agora era a vez dele. O trono agora é seu. É a sua vez de fazer melhor, fazer bem feito. E Roboão faz o quê? Rejeita a banca dos conselheiros, dos idosos, dos anciãos, dos homens mais sábios da nação, dos cabeça branca, dos donos da lancha. Ele rejeita. Tu é doido, Roboão? Rejeitando. Meu irmão, aqui vai uma mensagem. Cadê os jovens da igreja? Precisamos colocar uma cultura nesse lugar. Os jovens, pelo menos uma vez por mês, deveriam sentar para tomar um café, para pedir conselho aos mais velhos. Aleluia! Você vai aprender demais. Você vai perceber que eles passaram por coisas que vocês não imaginam. Que eles passaram por lutas, sofrimentos, erros. Respeite aqueles que têm cabelo branco na igreja. Deveríamos ter uma banca aqui dos anciãos, deveriam ser honrados, respeitados. O mundo nos apresenta uma cultura onde nós desprezamos os mais velhos. Se eles têm tudo para nos ensinar, o porquê temos rejeitado os mais velhos? Por que não estamos respeitando os mais velhos? Será que estamos tão tolos como Roboão? Né? Salomão não conseguiu ensinar para o seu filho o temor do Senhor. Porque lhe faltou o temor do Senhor. Foi por isso que Salomão foi um tolo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vale lembrar que o mesmo Salomão que construiu os palácios, o templo, foi o mesmo Salomão que levantou postes de ídolos. Salomão levantou altares de outros deuses para adorar e fazer idolatria dentro do templo. Baixaria. É doido. Salomão perdeu o temor do Senhor, ele nem percebeu. Ninguém nem para avisar: ô macho, tu não perdeu o temor não do Senhor, pelo amor de Deus. Ele nem percebeu. Por isso que ele não conseguiu dar para o seu filho aquilo que ele perdeu e nem tinha percebido. Ele não conseguiu ensinar ao seu filho o temor do Senhor. Você não tem noção. Moral da história: falhar em ser pai para Salomão foi comprometer não somente o futuro do seu filho, mas o futuro de uma nação inteira. Falhar na paternidade é sempre comprometer um legado. E aqui vai uma mensagem para os pais. Ixi, acerta o cinto aí, segura o cinto. Mas eu também sou pai, calma, eu entendo. Gente, os filhos, eles crescem, às vezes eles fazem besteira.
Isso acontece. Nem sempre é culpa dos pais. Tá? Você pode lembrar da parábola do filho pródigo? Ele não errou porque teve um pai mau. Ele errou porque ele fez besteira na vida dele. A culpa não é do pai, não. Mas nós precisamos entender que sim, às vezes falhamos. E às vezes estamos negligenciando a educação dos nossos filhos e terceirizando. E achamos que é a escola que educa e Samitiba. Ele diz o seguinte: a escola, eles produzem alunos por um período de tempo. Os pais, eles têm filhos que duram a vida inteira. Então a educação não é função somente da escola. Antes de tudo, é função sua. Então muitos pais negligenciam nessa parte. E essa é uma denúncia gravíssima de uma deficiência espiritual. E nós estamos aqui para abrir a nossa boca porque a igreja é em prol da família. Não é verdade? Pergunta: temos ensinado os nossos filhos o temor do Senhor? Difícil, mas é possível. A Bíblia fala o seguinte, né? Foi próprio Salomão que escreveu, ele tinha que ler o que ele escreveu, né? Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e até quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Não é mais ou menos assim que está escrito? Ensina o teu filho o caminho, no caminho. Ensinar o filho apenas o caminho não é o suficiente. Ó, filho, é por ali, ó. Por ali, pega a direita, vai à esquerda, sobe, desce, pula o buraco. Não. Ensina o teu filho no caminho. Você tem que estar no caminho, junto com ele, pegando a mão dele, ajudando ele a fazer o que é certo, sendo um exemplo para ele. Seu filho precisa de você. Pronto. Você veio para a igreja para ouvir isso. Muitos pais não entendem que os filhos aprendem pelo exemplo. Alguém disse assim: o exemplo é a maior forma de ensinar. Alguém disse: não, o exemplo é a melhor forma de ensinar. Gente, o exemplo é a única forma de ensinar. Estamos fartos e obesos de opiniões, mas estamos fracos, raquíticos no exemplo. Não é verdade? É apenas uma reflexão, gente. Jesus, ele foi um grande mestre. As pessoas poderiam até não gostar dele, mas não poderiam criticar Jesus de que ele não vivia o que pregava. As pessoas viam Jesus ensinando e diziam assim: esse ensina como quem tem autoridade. Por quê? Porque Jesus vivia aquilo ali, era autêntico, verdadeiro. Não é verdade? Jesus subiu aos céus, como foi dito aqui, e ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele nos deu o quê? Ide. 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 E fazei discípulos. Não é verdade? Ide fazer, como é que é a missão? Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Agora, como é que eu vou ensinar a pessoa a guardar a ter uma vida com Deus que eu não tenho? Como é que eu vou ensinar a pessoa a ter os bons modos que eu não tenho? Brincadeira. Prestem atenção, pais. Vocês têm autoridade. E o primeiro ide de vocês é a sua casa. O primeiro campo missionário de vocês é o seu lar. Os seus primeiros discípulos têm que ser o da sua casa. E a sua primeira igreja precisa começar na sua casa. Tem muita gente que chega na Suprema Corte, tem autoridade, bate o martelo, mas quando chega em casa não consegue controlar os próprios filhos. Como é que fica essa situação? É uma estratégia do diabo. Tirar a autoridade, bagunçar com o conceito da autoridade. Não é verdade? Deus cria o homem e fala o que para ele? Beleza, está tudo aqui. Tenha domínio. Tenha domínio. Domínio tem a ver com governo. E governo tem a ver com autoridade. Como que se governa sem autoridade? É impossível. Você só tem autoridade sobre aquilo que você domina. Sobre aquilo que você governa. Eu quero escutar o cara, porque o cara domina aquela parada. Eu tenho que ficar pianinho em aprender. Ele domina a situação. Ele é a autoridade no assunto. Deus cria o homem e coloca o homem no jardim. E ele dá uma missão para o homem. Ele fala assim: a sua missão é cultivar, guardar, cultivar o jardim. Cultivar para quê, meus irmãos? Para manter o jardim belo,
cheiroso, bonito, um lugar confortável. Porque o jardim que não é cultivado, ele pode se transformar numa selva perigosa, desconfortável, ameaçadora. Meu irmão, cultivar é dar forma. E é essa reflexão que eu quero trazer para você também. Qual é a forma que nós estamos dando para o nosso lar, para a nossa igreja, para os nossos relacionamentos? Isso vai depender do tipo de autoridade que nós estamos usando. Nós temos autoridade para cuidar, cultivar. A autoridade, ela determina, sabe o quê? A autoridade, ela determina padrões éticos, ela determina limites. Está vendo como a autoridade é importante? A educação tem a ver com isso. Não é somente autoridade para punir, ameaçar. Por isso que está escrito também lá, né? Pais não ireis os vossos filhos, né? Porque a autoridade não só foi dada para isso, mas a autoridade foi dada para dar forma. Você tem a autoridade de treinar o seu filho. É treinamento. Por que eu estou refletindo sobre isso, meus irmãos? Eu não fugi da mensagem, não. Que eu quero fazer você pensar, avaliar. Do que é que adianta a gente ter um ministério e perder a nossa família? Do que é que adianta a gente, construir, nadar e morrer na praia? Eu lhe pergunto, qual é a credibilidade que um pastor tem se ele não cuida da própria casa? O que é que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Do que é que adianta a gente ter milhares de pessoas no nosso ministério se a gente não dá conta de cuidar delas? Pergunta, do que é que adianta para Adão querer ser bem-sucedido no mundo, querer botar para quebrar no mundo, se ele já perdeu o jardim com a presença de Deus e tudo? E o dinheiro dele não compra o jardim de volta. Do que é que vai adiantar o cara da parábola? Fartar a alma deles de bens, se ele vai perder a alma dele? Aí, essa é a minha pergunta. Eu quero te ajudar a refletir sobre quais são as nossas verdadeiras riquezas. Do que a gente quer ser rico? A gente quer ser rico de quê? Meu irmão, cuide do que mais importa. Cuide da sua família. Cuide do seu relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento vivo com Deus, sem religiosidades. Porque o dinheiro pode até comprar uma boa cama, mas não é o dinheiro que compra o sono dos justos. Abraão tinha uma promessa de ser pai de multidões. O que é que adiantaria para Abraão ser pai de multidões se ele não conseguisse ser pai de Isaac? Se a multidão vinha de Isaac. Me permita voltar ao lance da paternidade rapidinho para colocar uma coisa interessante. Certa vez aquele filósofo lá, o Cortella, falou algo muito legal. Ele disse, não se pergunte sobre qual é a qualidade do mundo que vamos deixar para os nossos filhos. Se pergunte qual é a qualidade de filhos que você vai deixar para o mundo. Ótima reflexão. Uma das características brilhantes da paternidade, olha isso, olha que brilhante e poderoso é a paternidade, a maternidade também. É o poder de gerar identidade. Bum! É a capacidade de você gerar uma identidade. A palavra identidade tem um prefixo, idem, que quer dizer igual. Igual. Por isso que quando alguém fala assim, eu te amo, aí a boizinha fala assim, idem. Eu te amo de igual forma também, né? Ninguém encontra identidade em si mesmo. Identidade tem a ver com aquilo que você se identifica. Identidade tem a ver pela sua busca pelo seu igual, com aquilo que você se faz igual. Por isso que se diz tal pai, tal filho. Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Para que encontrássemos em Deus o nosso igual, a imagem e semelhança. Meu irmão, você não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. A maior virtude de um pai é imprimir a identidade de Deus no filho dele. E eu não vim te cobrar isso, eu vim te lembrar
desse tremendo privilégio que você, pai, tem. E eu queria te convidar a uma breve reflexão nessa manhã. A repensar seus valores, suas crenças. Eu estava lembrando do rei Ezequias na Bíblia, né? Ele foi um rei justo. Olha o que é que a Bíblia fala do cara. Rei justo. Ele fez o que era reto. Ele destruiu toda a idolatria em Israel. Ele fez o que agradava ao Senhor. E ele fica doente. O profeta Isaías chega na sua casa. E ele diz assim, põe a sua casa em ordem. Teu tempo chegou, acabou para você. Aí eu fiquei pensando, né? Mas como pôr a casa em ordem se o rei tinha feito tudo correto? Como botar a casa em ordem se ele já tinha feito... Era um cara justo, correto. Não se desviou, temeu ao Senhor. E aí ele ora, ele chora. E a doença dele é curada. E ele ganha 15 anos a mais para viver. Lembram disso? Aí nasce nesse intervalo de tempo Manassés. Naquela primeira abordagem, era sobre botar a casa em ordem no sentido de, cara, tu vai morrer. Não é que ele estava bagunçado. É porque pôr a casa em ordem é uma linguagem que se usa para preparar a descendência. Prepare a sua descendência, cara. Prepare a sua descendência. E ali ele tinha a chance de correr atrás e preparar uma descendência. Depois nasce Manassés, ele morre depois com 15 anos, e Manassés, o filho, assume o reinado de, eu acho que era o reinado de Judá, se eu não me engano. Porque a nação já estava dividida aí. Resumindo a história, Manassés pisa na bola. Brincadeira, mano. Ele destrói tudo que o pai fez de bom. Difícil ser justo, viu? O filho dele bagunçou com tudo, fez tudo de errado, idolatria, tudo que você... Manassés queimou até o filho dele dentro do templo de Israel, com altares levantados a deuses pagãos. Tá bom para você? Esse era o nível da espiritualidade de Manassés. Peraí, desviar um pouquinho ali, tudo bem, mas queimar o próprio filho dentro do templo. Que Salomão, esse bicho desviou feio. Fugir da mensagem. Pare para pensar no cara da parábola. Pare para pensar comigo no cara da parábola. Eu fiquei pensando, né? Ele diz assim, ele fala consigo mesmo, eu tenho tanto, o que devo fazer com o que eu tenho? Se ele pelo menos tivesse orado a Deus, Senhor, o que é que tu queres que eu faça com o que tu me destes? Ele não tem esse raciocínio, é por isso que ele é tolo. Porque é o tolo que despreza a Deus. O que ele tinha não era dele. Deus abençoou. E naquele momento ali, ele fala assim, eu vou destruir tudo que eu fiz. Vou construir mais. E vou viver o resto da minha vida no conforto. Todos nós queremos conforto. Será que é pecado ter conforto? Eu comecei a me perguntar, aonde ele errou? Será que aonde ele erra, eu erro? Será que Deus é contra a gente prosperar em riquezas? Não é o que eu vi na outra parábola dos talentos. Deus quer que a gente prospere e multiplique. Aonde ele errou? E Deus começou a ministrar no meu coração algo, meu irmão. Ele não reconheceu que as riquezas que ele tinha foi Deus que deu. E a minha pergunta a questão da reflexão aqui do momento é, o porquê que as riquezas que Deus deu para ele, morreu nele? E você reparou na última pergunta que Jesus faz? Tudo isso que você construiu vai ser para quem? Vai ser tudo obra perdida? É aqui que a gente queria chegar. Não é sobre correr atrás das riquezas materiais que desvanecem, pelas quais os ladrões roubam e se perdem. É sobre colocarmos a nossa maior riqueza e transbordarmos essa maior riqueza na vida do outro. Ei, Deus tem colocado riquezas dentro de você, eu vejo daqui. Deus tem colocado riquezas dentro de você. Essas riquezas vão parar só em você? Ou você vai compartilhar para alguém? Ou você vai transferir? Essas riquezas não são materiais, são valores, são joias
que você pode colocar na vida de outra pessoa. Tem pessoas que passaram pela minha vida, que marcaram a minha vida e me influenciam até hoje, mesmo não estando aqui, porque elas colocaram riquezas em mim. E eu me sustento nessas riquezas quando eu acho que eu vou cair, ou quando eu acho que eu sou fraco, ou quando eu acho que não tem solução, eu recorro a elas e sigo o meu caminho. Eu quero continuar trabalhando para o Senhor. A gente tem um legado de pessoas que transferiram riquezas para nós. E esse é o desafio hoje. Deus tem te dado riquezas. E você tem o privilégio de compartilhá-las com outros. Amém? Eu vou te convidar a orar comigo nessa manhã. Fecha seus olhos. Obrigado, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é abençoador. E o Senhor tem nos feito prosperar. O Senhor tem abençoado as nossas vidas, as nossas famílias. E a minha oração hoje, depois dessa reflexão, dessa mensagem, é de que as riquezas que um dia o Senhor disponibilizou para cada um de nós, não pare em nós, mas que possa alcançar outras pessoas. Queremos ensinar nossos filhos a construir suas famílias com valores, princípios, para que eles possam, Pai, seguir com a pregação do Evangelho, e assim alcançaremos os confins da terra, Senhor. Senhor, ajuda-nos a valorizar nossos relacionamentos, nossa igrejinha, nossas famílias, nossos amigos. Nos ajuda verdadeiramente a nos interessar pelo próximo, pela luta do próximo. Porque o bem que a gente faz para alguém, isso ninguém pode nos tirar. E nós não queremos nos privar de acrescentar riquezas na vida daqueles que nós amamos, com os quais convivemos. Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, o pecado da avareza, da ganância. Senhor, perdoa, Senhor, o pecado da insubmissão, de não ouvir o mais velho, de não seguir conselhos, porque tudo isso é riqueza. Perdoa, Senhor, muitas vezes o fato de não imprimirmos aquela identidade de Deus que gostaríamos no nosso discípulo, no nosso filho. E eu sei que o Senhor pode nos ajudar, Senhor, a abençoar outras pessoas, a compartilhar das riquezas para outras pessoas. Só poderemos fazer discípulos se formos discípulos. O apóstolo Paulo disse certa vez: eu choro com dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Essa é a maior riqueza, Senhor. Espalharmos, Pai, a preciosidade, Senhor, do Teu Espírito Santo por onde quer que a gente vá, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente faz. Nos ajuda, Pai. E nós te agradecemos porque sabemos que essa é a Tua vontade, de que Tu estás conosco. E o Senhor nos dá, Pai, a cada dia uma nova oportunidade